Vivemos a era do conhecimento. Temos inteligências de vários tipos, dados por todos os lados, ciências quânticas. Mas de verdade, no fim das contas, nós somos profundamente ignorantes. Se olharmos no dicionário, nossa própria definição do que é ser ignorante é que não conhece sobre um determinado assunto, ou que tem falta de cultura e não consegue aprender e evoluir nesse sentido, ou mesmo quem falta com respeito ou é rude com os outros. Os cientistas estimam que existem pelo menos 10 milhões de espécies no nosso planeta. Alguns falam em 30 milhões. E vocês sabem quantas dessas nós conhecemos, mesmo que só um pouquinho? Apenas 2 milhões de espécies. Ou seja, quer dizer que nós não conhecemos pelo menos 80% das formas de vida na Terra hoje. E além disso, um levantamento de 2024 mostrou que nós humanos somos responsáveis e fomos responsáveis pela redução em mais de 70% das populações de espécies selvagens de mamíferos, de aves, de répteis, de anfíbios, de peixes, ao longo dos últimos 50 anos. 7 em cada 10 indivíduos que existiam sumiram por uma ação humana, direta ou indireta. Nos orgulhamos muito do que somos capazes de fazer, e realmente podemos muito, mas nos colocamos num lugar de espécie superior, num pedestal, e com isso paramos de observar, de aprender, de ter aquela curiosidade de criança, de aprender com a natureza ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Mas o bom é que tem momentos em que essa surpresa e brilho voltam à tona. Como alguns pesquisadores, por exemplo, mostraram que baleias jubarte e cachalote têm uma comunicação estruturada e conseguem passar isso de população para população ou entre gerações. Algo como a nossa cultura. Elas têm um vocabulário complexo e tipo um alfabeto de sons. E elas são capazes de chamar cada indivíduo pelo próprio nome. Ou mesmo uma descoberta recente de que as plantas emitem sons. É isso mesmo. As plantas emitem sons em situação de estresse, ou com calor extremo, ou falta de água. Elas conseguem emitir sons ultrassônicos que nós não somos capazes de ouvir como humanos, mas outras espécies podem. Já pararam para pensar que talvez a floresta literalmente fale e nós é que não estamos treinados para ouvir? Ou mesmo das limitações dos nossos sentidos, num universo que opera em absolutamente todo o espectro de sons, de luz, de cores, de vibrações, de cheiros, de sabores? Nós somos uma espécie jovem. Nós temos como seres humanos 300 mil anos na Terra. Agora, grupos como as tartarugas estão aqui e prosperam há 300 milhões de anos. Tubarões há 400 milhões de anos. Eles sim passaram por extinções em massa, catástrofes, mudanças climáticas e ainda estão aqui. Eles sabem o que é longevidade, resiliência, sustentabilidade. E será que não é hora da gente parar para perguntar para nós mesmos se queremos ter sucesso e prosperar no futuro, no curto, médio e longo prazo? Não seria mais inteligente a gente perguntar como é que a natureza fez e como é que a natureza faz? Pois é, e é aí que vem a ciência chamada de biomimética. Biomimética é uma palavra que vem do grego, em que bio significa vida, mimese significa imitação. Então a biomimética é uma ciência que busca aprender como a natureza faz, de que maneira e que estratégias ela utiliza para resolver problemas num dado contexto e que foram sendo selecionados ao longo dos muitos anos de evolução. Ela aprendeu o que funciona aqui e o objetivo é aprender com isso para alimentar o desenvolvimento de melhores soluções para a humanidade também, de formas, processos, sistemas. E isso porque a vida começou na Terra há 3,8 bilhões de anos. Vocês entenderam errado. Eu falei 3,8 bilhões de anos. Isso representa mais de 12 mil vezes o tempo que nós, humanos, Homo sapiens, temos aqui na Terra.
E é por isso que ao longo de todo esse tempo, as várias formas de vida aprenderam o que realmente funciona aqui. Elas testaram, ajustaram, evoluíram. Elas resolveram desafios que muitas vezes são exatamente aqueles que nós precisamos resolver como humanidade. Como a natureza armazena e distribui recursos? Como a natureza captura e transmite energia? Como a natureza regula a temperatura? Como a natureza constrói estruturas resistentes? Precisamos estar atentos e olhar profundamente, desligar esse nosso ímpeto de sair concluindo as coisas, para assim abrir uma nova possibilidade de muitas outras soluções para resolver os problemas que temos hoje em dia. Um dos exemplos que fica mais claro sobre isso é quando a gente olha, por exemplo, quem foi que disse que para ter desinfecção, para você impedir o crescimento de micro-organismos, você só consegue fazer isso com químicos que muitas vezes são agressivos e tóxicos? Alguns pesquisadores, uns anos atrás, foram entender por que enquanto cracas, algas grudavam em baleias e tartarugas, o mesmo não acontecia na pele de tubarões. E eles descobriram que a pele dos tubarões é formada por dentículos, como se fossem pequenos losangos, e cada um deles possui uma microestrutura que forma um padrão, impedindo que alguma coisa grude ali. Com base nisso, eles pegaram essa mesma estrutura e construíram isso em superfícies, e até em adesivos, e acabaram colocando depois em maçanetas, na tela de celulares e até nas paredes de hospitais. É isso mesmo. Desinfecção com base numa estrutura física e não usando produtos químicos. E tem mais, isso fica ativo 100% do tempo e não precisa reaplicar. Um outro exemplo está na nossa frente todos os dias. A gente usa a madeira das árvores para fazer as nossas construções, mas muitas vezes a gente não se pergunta de como as árvores constroem estruturas leves e resistentes ao mesmo tempo ao longo dos milhões de anos, para crescer dezenas de metros, aguentar o peso da neve na sua copa ou mesmo a força dos ventos. Olhando para isso, os pesquisadores descobriram que a estratégia começa na composição do material. Ela usa celulose e lignina, dependendo se ela quiser algo mais flexível ou mais rígido. Passa pela orientação das fibras e passa também pelos ângulos, que não são retos, como nas nossas vigas ou nas nossas tábuas, para chegar num formato otimizado. Aqueles que descobriram esse novo processo conseguem ter muito mais eficiência para construir uma estrutura leve e resistente. Eles começam tirando lascas da madeira, o que permite usar até 95% de uma árvore, e não os 60% que se usa hoje em dia. A partir daí, um software desenvolvido com esse aprendizado organiza essas lascas, alinhando e orientando as fibras. No final, um robô posiciona essas lascas e junta tudo isso com uma resina biodegradável, construindo a estrutura final. E se a gente pegar isso e entender sobre como a natureza faz e começar a traduzir isso de, ok, quais são os ensinamentos que então todas essas formas de vida podem trazer para a gente nos dias de hoje? Como elas podem ensinar como a gente prosperar na Terra efetivamente? Isso se chamam princípios da vida e eu queria contar aqui para vocês. O primeiro deles é ser eficiente com recursos e energia. A natureza escolhe processos de menor consumo energético possível. Tem um design multifuncional em que uma solução resolve múltiplas coisas ao mesmo tempo. E ela recicla todos os materiais. O segundo deles é a capacidade de se adaptar a condições que mudam o tempo inteiro. E para isso, a primeira coisa é ter diversidade. Se algo é homogêneo, na primeira situação adversa, está tudo dizimado. A natureza é resiliente e ela se auto-renova. Olhem as células do nosso corpo, que se renovam o tempo inteiro. O terceiro princípio é integrar desenvolvimento com crescimento. Nada cresce só por crescer, porque senão ela vai gastar mais energia ou ela vai ficar muito visível, muito exposto. A única coisa que só cresce por crescer é literalmente o câncer. E às vezes as nossas empresas e governos buscam crescimento, crescimento, crescimento. Olhem para a gestação humana.
o crescimento e o desenvolvimento integrados, no tempo certo. O quarto princípio é ser localmente atento e responsivo. A natureza usa a energia que está disponível ali, os materiais disponíveis naquele local. Ela se comunica de forma ativa e, o principal, ela coopera. Na natureza fica muito claro que a cooperação é maior do que a competição. E nós que, muitas vezes, quando sobrevalorizamos a competição, estamos indo na contramão de todo esse processo evolutivo. O outro princípio é utilizar a evolução como um motor para a sobrevivência. Na natureza se repete as estratégias que deram certo. Se mistura, se embaralha, se fazem recombinações. Ela lida com inovação e erro o tempo inteiro. O sexto e último princípio é utilizar uma química que é amiga da vida. Uma química verde, com base em água, em que tudo pode ser quebrado em partes menores, mas que não vão fazer mal para nenhum outro organismo. Vão ser reutilizadas e não precisam ser jogadas fora, ou mesmo enterradas ou incineradas. Por isso, a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. E é isso. A vida cuida de si, do seu ambiente, da sua casa, que cuida dela de volta. E nós, com o que temos feito? Temos pensado em criar condições propícias para a continuidade da vida? Temos cuidado dessa nossa casa, planeta Terra? Muitas vezes, a gente discute que o que vem primeiro, o progresso ou a regeneração, como se eles fossem excludentes, né? Que progresso é esse que a gente fala? Que progresso é esse em que a gente destrói nossa própria casa, aumenta as desigualdades, coloca a competição na frente da cooperação e colaboração, indo contra 3,8 bilhões de anos de evolução? Está na hora da gente entender que somos, sim, ignorantes em algumas frentes e começar a mudar de forma significativa o que estamos fazendo e a forma como estamos fazendo. E nós podemos mudar isso, sim, principalmente se fizermos isso juntos. Pare um pouquinho para imaginar um futuro próspero em que a gente tenha desenvolvido várias soluções utilizando a biomimética para os principais desafios que enfrentamos hoje em dia. Imagine que para a água, por exemplo, nós vamos fazer como o besouro da Namíbia, que ele consegue capturar água no deserto, na neblina, pela manhã. E a gente consegue depois transportar e filtrar água da mesma forma que algumas proteínas que nós temos nas nossas células, chamadas aquaporinas. Para os alimentos, nós vamos estimular a sua defesa através de hormônios da própria planta, e assim conseguir com que frutas e legumes se defendam e demorem mais tempo para apodrecer. Com isso, a gente diminui as perdas e a gente pode melhorar a distribuição. Para a produção, nós vamos construir como se fosse um ecossistema trabalhando de forma multifuncional, em que o manejo da lavoura, da pecuária e da floresta vai acontecer de maneira integrada. Assim se aumenta a produtividade, se consegue maior qualidade e produtividade também do solo, menor impacto e não precisamos dessas expansões de território todos os momentos. Para a energia, vamos nos inspirar no design e na solução das asas silenciosas das corujas, para que a gente desenhe melhores pás eólicas, sem ruído. Ou mesmo, direcionar o vento da forma como fazem as sementes aladas, para que as nossas turbinas sejam mais eficientes. Por último, para a construção, podemos aprender com os corais, que constroem utilizando gás carbônico de forma permanente. Imaginem um concreto feito à base de gás carbônico atmosférico, ou seja, o quanto mais a gente constrói, menos impacto a gente causa. Parece demais, né? E se eu dissesse para vocês que essas soluções já existem hoje? E elas foram desenvolvidas a partir desse aprendizado de que a natureza já resolveu, ao longo de 3,8 bilhões de anos, muitos dos desafios que nós temos que resolver agora. Então está na hora de pararmos e entendermos que nós, seres humanos, também somos natureza. E por isso compartilhamos de todo esse potencial. Está na hora da gente aprender que para isso a gente precisa parar, perguntar, observar, aprender e aplicar. Vamos juntos parar de ignorar. Vamos juntos
aprender com a natureza e criar cada vez mais condições propícias à vida que, como um todo, possa continuar a prosperar no nosso planeta. Nós, humanos, dependemos disso, e não o contrário. Obrigado.